Sejam muito bem-vindos à quarta aula do curso de Crítica Textual do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura do Dois Dedos de Teologia. Meu nome é Marcelo Betti e na aula de hoje nós vamos estudar os métodos da crítica textual. Nós vamos fazer um breve histórico do texto grego, vamos conhecer o novo instrumento, o primeiro Novo Testamento impresso, vamos conhecer o texto Receptus, o mais importante texto produzido provavelmente no período da publicação do texto, e finalmente vamos conhecer a teoria do texto majoritário. Se eu fosse você, eu baixaria o material do aluno disponível aqui na descrição, pegaria uma caneta e prestaria muita atenção, porque essa aula tá massa. Se eu fosse você, eu não saía daí. Sobe a vinheta! Então vamos lá, pessoal! Nós estamos estudando crítica textual. Nós começamos com os motivos, falamos sobre os materiais, agora é hora de falar sobre os métodos. O método da crítica textual é o modo pelo qual aquela evidência conhecida na tradição manuscrita e na história da transmissão do texto, o modo como ela é avaliada, o modo como ela é finalmente investigada. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação dessa história da transmissão que nós definimos nas primeiras aulas, mas que são muito importantes para o processo pelo qual nós vamos trabalhar com o método da crítica textual do Novo Testamento. Vamos lá. Historicamente, nós vemos que o cristianismo, nos seus momentos mais primitivos, ele foi perseguido. Nesse momento de perseguição da igreja, nós tivemos uma grande expansão. Pessoas fugindo, tentando escapar da perseguição. Eles foram para lugares novos, chegaram a novos lugares e assim o evangelho se espalha pelo mundo. E nesse processo de expansão, o cristianismo encontra novas culturas, novos idiomas, novas línguas, e as escrituras começam a ser transmitidas, traduzidas e assim por diante. Nesse momento da história da igreja, não existe um movimento controlado de scriptorium, não existe um movimento controlado, formal, de reprodução. As produções são muito mais individuais, são muito mais locais nesse período da história. Até porque não existia muito espaço, até porque não existia muita oportunidade para uma produção melhor elaborada do texto nesse período. Por exemplo, considere no período apostólico a perseguição de Nero. Considere que naquele momento, de acordo com o relato de Tácitos, nós vemos o seguinte, falando sobre a condenação dos cristãos pelo fogo em Roma, ele diz o seguinte: em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte, foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos pedaços por cães, cravados em cruzes, incendiados e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna à cidade. Esse é o testemunho que nós temos do sofrimento e perseguição dos cristãos. Esse era um momento em que não existia privilégio, oportunidade e recursos para produções mais elaboradas do texto do Novo Testamento, no processo de cópias. Considere, por exemplo, a perseguição de Trajano. Gregório de Tours ele vai falar no seu livro História dos Francos o seguinte: sobre o imperador Décio, muitas perseguições se levantaram em nome de Cristo. Observe, houve tamanha carnificina de fiéis que eles não poderiam mais ser contados. Nesse momento da história, nós estamos falando sobre pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo mortas, pessoas que estão sendo suas famílias destruídas pela perseguição consistente do império. Nesse momento da história da igreja, as cópias não foram feitas de modelo, em um modelo muito formal, não houve um scriptorium, por assim dizer. As cópias foram muito mais informais e individuais. Mas em um determinado momento o cristianismo se torna oficial no Império. Existe um movimento de reconhecimento do cristianismo até o momento em que chega-se à aceitação, que passa por um processo de oficialização, e em um momento o cristianismo vai se tornar oficial. E aqui a produção controlada dos manuscritos começa a acontecer. E nós temos claras evidências disso, inclusive na história da igreja. Eusébio, quando conta a história do imperador Constantino, ele diz o seguinte, em uma carta que ele teria recebido do próprio Constantino: eu pensei que era conveniente instruir a vossa prudência a encomendar 50 cópias das Escrituras Sagradas, cuja provisão e uso que você conhece mais necessárias para a instrução da igreja, que sejam escritas em pergaminhos preparados de forma legível e em uma forma conveniente e portátil por escribas profissionais minuciosamente experientes em sua arte.
O pedido de Constantino certamente tinha a possibilidade de financiar um tipo de produção de manuscritos que até aqui não existia na história do cristianismo. Esse é um novo momento, essa é uma nova situação, e nesse momento o processo de cópias de manuscritos passa a tornar-se algo mais profissional. Infelizmente, o prestígio da língua grega nesse período da história não durou muito tempo. Por volta do final do quarto século, já existia um movimento de latinização na igreja. Cultos já eram feitos em duas línguas, onde a escritura grega era lida, traduzida e explicada em latim. E perto do fim do quarto século, existe o que nós chamamos de latinização da igreja. A igreja passa a escrever em latim, pensar em latim e falar em latim. A Vulgata de Jerônimo é um grande exemplo desse processo de latinização da igreja, e a reflexão da igreja, especialmente aquela que conhecemos por católica, passa então a refletir na língua do Império Romano. Esse processo de latinização fez com que o processo de cópias manuscritas do Novo Testamento fosse privilegiada na linguagem latina. É por isso que, mesmo com o processo de oficialização do cristianismo, as cópias manuscritas do Novo Testamento, mesmo nesse período, já não são muitas. Quando nós olhamos para as obras sobreviventes, as evidências sobreviventes, nós percebemos que, mesmo nesse momento da história, a quantidade de cópias não era tão grande. E, por outro lado, quando nós olhamos a quantidade de cópias de manuscritos latinos sobreviventes desse período em diante, nós vemos isso sendo feito em larga escala e grande quantidade. O cenário muda de figura quando nós entramos no grande cisma da igreja. A igreja, por razões que não convém serem investidas aqui, mas você pode pesquisar com mais atenção, em 1054 existe uma ruptura onde os bispos, os bispados romanos e os bispados de Constantinopla, eles se excomungam mutuamente. O que acontece é que um deixa de reconhecer no outro a autoridade e se entende então agora um grande cisma. A igreja ocidental latinizada, que reproduz agora os manuscritos de maneira latina, e a igreja que hoje nós conhecemos como igreja ortodoxa, uma igreja primariamente de língua grega. Nesse momento, nós vamos perceber que, a partir desse momento, até mesmo as evidências que nós temos disponíveis, nós temos uma grande produção de manuscritos gregos, como se o texto passasse a ser novamente copiado em grande escala. A influência do texto bizantino foi auxiliada por fatores históricos. Esse foi o texto que tornou-se popular em Constantinopla quando foi distribuído por todo o Império Bizantino, onde a língua grega foi preservada. Não é nenhuma surpresa, então, que tenha sido esse o texto que veio a dominar a tradição grega a partir do sétimo século e que hoje é a maioria das testemunhas sobreviventes conhecidas desse tipo de texto. Quando nós olhamos para a história da transmissão do texto e nós olhamos para a quantidade de manuscritos divididas por século, nós percebemos o como nós conseguimos explicar o porquê nós temos tantas cópias manuscritas em períodos posteriores e por que nós temos nos momentos em que nós temos. Observe, os primeiros 4 séculos, nesse momento de produção não controlada, de cristianismo perseguido, nós temos um número muito reduzido de evidências sobreviventes desse período. Não somente isso. As evidências sobreviventes desse período demonstram que, embora antigas, elas não têm a mesma qualidade de transmissão que nós vamos ver nos períodos posteriores, onde a produção é controlada. Mas observe que interessante. A partir do 4º século até o 9º século, antes do início de produção dos minúsculos na igreja, nós temos um pequeno número de manuscritos sobreviventes. Ainda nesse período, nós não temos, apesar de ter a possibilidade de manutenção e de transcrição do texto, o que nós vemos nesse período é que a ênfase da igreja estava muito mais preocupada em reproduzir os textos latinos que gregos. Nós percebemos que no final ali do início do século XI, 11º século, nós vemos que a produção de minúsculos e a produção de manuscritos do Novo Testamento, ele literalmente explode. Se você perceber esse gráfico dividido por século, você pode notar que o texto que nós chamamos aí de bizantino, os minúsculos, ele em grande parte é um texto que acontece aí no 2º século da era cristã. Quando então
que passa-se a ter um renovado interesse no texto grego no Ocidente. O que é que acontece para que para que o grego volte a ser importante para a Igreja Ocidental e seja conhecido no mundo ocidental? Na verdade, o que acontece é uma série de pequenos movimentos que vão culminar com a expulsão e a destruição de Constantinopla. Por exemplo, Colútio Salutati já tinha iniciado entre 1331 e 1406, ele já tinha iniciado um movimento de estudo do texto grego das obras clássicas e do latim das obras clássicas. Em 1397, ele convida Manuel Chrysolaras para ensinar grego clássico em Florença. Esse é, sob muitos aspectos, aquilo que se define como o início da Renascença. Esse processo de voltar os olhos para os textos clássicos como um movimento que volta a infundir na Europa o desejo por conhecer as grandes obras do passado. Mas foi no dia 29 de maio de 1453 que Hagia Sophia, a maior igreja cristã do mundo, se torna a maior mesquita do mundo. Com a invasão do Império Otomano, também conhecido como Império Turco, essa igreja foi tomada e transformada em uma grande mesquita. E Constantinopla, que havia sido o centro da reprodução de textos de manuscritos do Novo Testamento, ela é destruída. E esse centro de reflexão, os seus estudiosos, fugindo da perseguição, levam consigo os seus documentos e invadem a Europa com eles, renovando ainda mais o seu interesse por conhecer as obras gregas. Quando a cidade de Constantinopla caiu, Daniel Wallace diz, muitos escribas e monges fugiram para a Europa Ocidental, levando consigo seus manuscritos. Até esse momento, o grego clássico era virtualmente desconhecido no Ocidente e tinha ficado assim por quase um milênio. O que nós vemos é que, historicamente, o interesse pelo texto grego clássico e o texto grego do Novo Testamento começa no momento em que a Renascença está ganhando formato na Europa Ocidental, e é nesse momento que mais um evento acontece e que acaba por mudar completamente o modo da manutenção do texto do Novo Testamento, que foi a invenção da imprensa. Em 1454, Johannes Gutenberg inventa a imprensa e, a partir daí, a cópia dos manuscritos e a manutenção do texto já não é mais feita através de um processo manual, mas ele pode ser feito através de um processo quase que industrial, feito em larga escala e muito melhor controlado do que havia sido feito até aqui. A soma desses eventos é que acaba por gerar em toda a Europa um desejo de se voltar às fontes, um ad fontes. É o que acontece durante a Renascença e é esse o espírito da academia nos dias de Erasmo de Roterdã, aquele que vai publicar o primeiro texto grego impresso da história da transmissão do texto do Novo Testamento. O livro foi intitulado como Novo Instrumentum Homini. Erasmo de Roterdã ele tinha a intenção de oferecer para a igreja uma nova tradução da Vulgata Latina. De acordo com os escritos de Erasmo, ele entendia que a Vulgata precisava ser atualizada na sua linguagem e, por isso, ele oferece não somente uma nova tradução, mas ele oferece um texto grego impresso no qual, para apontar de onde saiu a sua tradução do grego. E o Novo Instrumentum ele foi o primeiro texto grego impresso e publicado da história do cristianismo, mas não foi o primeiro texto impresso. O primeiro texto impresso foi a Poliglota Complutense, publicada e escrita, idealizada pelo cardeal Cíceros na Espanha, na Universidade de Alcatá. Mas, por problemas internos da própria Igreja Católica, esse texto só foi publicado em 1520, quando teve finalmente a sanção papal. Antes disso, 1516, Novo Instrumento foi publicado por Erasmo de Roterdã, mais precisamente no dia 1º de março de 1516. Erasmo de Roterdã era, sem sombra de dúvidas, na ocasião, um dos maiores
conhecedores do grego da sua geração. Ele era impressionante nos seus estudos, o seu trabalho refletiu, ele literalmente mudou a história do mundo. O que Erasmo de Roterdã vai fazer simplesmente vai ser aí um dos muitos dominós que estão caindo, que vão levar à Reforma Protestante, mas o próprio grito da Reforma Protestante, sola Escritura, só foi possível por causa do grito de ad fontes de Erasmo de Roterdã. Foi essa volta à fonte que nós vemos em Erasmo de Roterdã e a influência que ele tem, inclusive em um dos seus inimigos, Martinho Lutero, é que vai fazer com que ele seja extremamente importante para a história da Igreja e para a história da Reforma Protestante. Erasmo de Roterdã tem uma história muito interessante. Ele é filho ilegítimo de um padre. Com 20 anos ele decide se tornar monge, com 25 ele é ordenado monge agustiniano, com 28 ele se muda para Paris, ele passa fome, entra em conflito com outros acadêmicos e com 32 anos de idade ele volta para a cidade de Paris, onde ele pretende começar a iniciar o grego. Esse é o ano de 1500, com 32 anos de idade ele decide iniciar os seus estudos do grego. E para você entender o nível de afinco que esse homem tem, em 16 anos, ele vai publicar a primeira versão impressa do Novo Testamento grego. Em 12 de abril de 1500, ele escreve uma carta para o seu amigo John Colet, que foi seu professor de Novo Testamento enquanto ele estava na Inglaterra. Para esse amigo, ele diz o seguinte: eu dediquei toda a minha atenção a aprender grego. A primeira coisa que eu vou fazer assim que o dinheiro chegar é comprar alguns autores gregos e, se sobrar algum dinheiro, eu vou comprar comida e roupas. Eu entendo esse homem. Esse é um homem que prefere ler do que comprar roupas bonitas. Ele prefere repetir todas as suas polos nos seus vídeos do que trocá-las a cada uma deles, só porque ele prefere guardar dinheiro para comprar seus próprios livros. Tentando explicar o seu interesse por estudar grego em uma carta para um amigo chamado Anton van Bergen, ele diz o seguinte: agora é melhor aprender um pouco tarde as coisas que devemos entender primeiro do que nunca aprendê-las em modo nenhum. O empenho de Erasmo de Roterdã é algo notável. O seu estudo é algo notável. Tendo sido motivado esses estudos por a obra de um homem chamado Lorenzo Valla, ele vai voltar ao texto do Novo Testamento e vai perceber o quanto a Vulgata Latina estava equivocada e o quanto ela precisava ser atualizada. Nessa mesma carta para Anton van Bergen, ele diz o seguinte: a erudição latina, por mais ampla que seja, ela é deficiente e imperfeita sem o grego. No latim nós temos, na melhor das hipóteses, pequenos riachos e piscinas turvas, enquanto o grego tem as fontes mais claras e rios que fluem como ouro. Ele chama o interesse da igreja em estudar as escrituras em latim de loucura. Não fazia sentido para ele não voltar para o texto do Novo Testamento. Não à toa, não pouco tempo depois disso, ele diz o seguinte: agora estou ansioso para estudar a literatura sagrada. Isso 1505. A todo vapor. Eu tenho completo desafeto por qualquer coisa que me distraia disso ou que me atrase. A partir daqui, eu pretendo me dedicar às Escrituras e passar o resto da minha vida nela. A partir desse momento na vida de Erasmo de Roterdã, a sua vida era dedicada ao estudo do texto grego do Novo Testamento. E a partir desse momento ele visita universidades de Cambridge, Oxford, Paris, Turim, Veneza, Leuven, Freiburg e também Basileia na Suíça. Visitando todas essas universidades, ele se dedica a coletar manuscritos e a estudar manuscritos para finalmente escrever aquilo que viria a ser a primeira versão impressa do Novo Testamento. Em uma versão bilíngue do Novo Testamento, ele publica um novo instrumento. O seu desejo era atualizar o latim da Vulgata a partir das anotações de Lorenzo Valla. O lance é que essa obra foi muito mais importante pelo seu texto grego do que por sua tentativa de atualização do texto latino da Vulgata.
Na imagem que vocês olham aí, nós temos uma versão sobrevivente do Novum Testamento, do Novum Instrumentum de Erasmo de Roterdã. Nessa imagem você encontra o final do livro de Atos muito escrito em forma de ampulheta na página da esquerda, o argumento do texto de Romanos e o início do texto de Romanos com um belo desenho em vermelho, em tons vermelhos aí. Na página da direita você pode perceber as letras latinas e romanas identificando quais são os textos aí do Novo Testamento, a sua versão grega e a sua tradução latina. E no alto da página, onde você encontra aqui uma seta apontada, você encontra a seguinte inscrição em latim, traduzida do seguinte modo: Epístola do Apóstolo Paulo, da verdade grega revisada, fiel dos antigos manuscritos latinos, por Erasmo de Roterdã, professor de teologia sacra. E se você prestar atenção, na área vermelha, no lado esquerdo e direito, você vai encontrar duas palavras gregas. A primeira delas está escrito Iohannes, em grego, e na segunda você vai ver Froebni, que é, na verdade, o nome de Johann Froben, que é o editor, a pessoa que publica esse texto, ambos deixando suas marcas aí. Caso você queira comprar um exemplar como esse, você pode visitar alguns sites que disponibilizam venda de documentos antigos. Esse aqui, ele está pela pechincha de 15 mil euros, que você pode comprar por um pouquinho menos de 100 mil reais. Acho que é uma pechincha, vale a pena para quem tiver interessado. Se você quiser o link, eu posso mandar para você também. Mas quando ele publica esse texto? Quando esse texto chega ao conhecimento da Igreja Latina, a grande preocupação dos acadêmicos naquele momento é que as Escrituras estavam sendo violadas e jogadas fora. Olha o tipo de reclamação que Erasmo de Roterdã recebeu. Martin Doppler foi um dos grandes opositores do seu trabalho. Ele disse o seguinte: não é razoável que toda a igreja que sempre usou essa edição da Vulgata ainda aprova e usa seja considerada errada por todos os séculos. Quem é você, Erasmo de Roterdã, para dizer que essa Vulgata está ruim? Essa é a Vulgata da antiga igreja, esse é o texto antigo, essa é a versão santa, esse é o texto recebido pela igreja, essa é a versão limpa das Escrituras, que é basicamente toda a crítica que nós ouvimos de basicamente qualquer tradução nova que seja oferecida. Erasmo de Roterdã teve os seus dias de NVI quando produziu o texto que daria a origem à versão King James. Ele também não foi aprovado, o seu trabalho não foi recebido. Na verdade, reclamando para Noel Beda, dia 15 de junho de 1525, ele diz que quando ele muda para Louvain, lá ele encontra um carmelita que o opõe veementemente, o acusando de ser o anticristo. Por tentar atualizar a linguagem da Vulgata, ele foi chamado de anticristo. A reação da igreja, e sempre assim, a reação dos conservadores tradicionalistas, é que qualquer coisa nova que seja apresentada deve ser alguma coisa ruim, como nós vimos em traduções novas para o português, que sofrem veementes perseguições. Erasmo de Roterdã sofreu também. Olha só o que um dos seus opositores disse: se em um ponto a Vulgata estiver errada, observe o exagero. Toda a autoridade da Escritura estaria em colapso. O amor e a fé se extinguiriam. As heresias e os cismas abundariam. A blasfêmia seria competida contra o Espírito Santo. A autoridade dos teólogos seria abalada. E, de fato, a Igreja Católica entraria em colapso das suas fundações. Parece blog de defensor do texto tradicional. Se em algum lugar o texto tradicional estiver errado, parece defensores de algumas versões específicas, como King James, Revista Corrigida e Fiel. Se elas estiverem erradas, então tudo está errado. O autor do texto grego por trás de todas essas traduções, tão conhecidas e tão defendidas, sofreu do mesmíssimo modo. Ele também teve os seus dias de novidade, ele também teve seus dias de oposição. Mas observa o que é que ele fala sobre o seu próprio trabalho. Se eu cometi um erro ou me coloquei em risco, o erro e o risco são exclusivamente meus. Meu único propósito no Novo Testamento era estabelecer um texto puro e lançar luz sobre os problemas que claramente causam o tropeço de muitos. A intenção de Erasmo de Roterdã
era oferecer um texto puro. A intenção do seu trabalho era nobre, a proposta do seu trabalho era nobre, a pesquisa do seu trabalho era nobre. E ele faz aquilo que até aquele momento ninguém na história tinha feito. Ele oferece não somente a primeira versão, mas ele oferece a sugestão de que a Vulgata precisava ser atualizada. Um argumento muito forte contra a suposta autoridade de Roma. Entretanto, o texto grego usado por Erasmo de Roterdã não era tão bom quanto ele pensava. Ele dizia ter escrito a partir dos mais antigos manuscritos e dos mais corretos. Entretanto, nós precisamos interpretar isso considerando o que é que ele tinha à sua disposição. Sem sombra de dúvidas, os mais antigos e os melhores que ele teve acesso. Quando visitou diferentes universidades ao redor do mundo, ele teve a oportunidade de verificar manuscritos. Mas ele não teve contato com todos eles, nem mesmo com todos os que eram conhecidos nos seus dias. Sem sombra de dúvidas, era o melhor e o mais correto, baseado naqueles manuscritos que ele viu. Mas quais foram esses manuscritos? Foram basicamente 8 manuscritos. O manuscrito que hoje nós conhecemos como minúsculo 2, o 2815, o 2814, o 2817, o 817, o 2816, o 69 e o 1. E se você observar, ele tem evidências aí de quase todo o Novo Testamento, ele tem uma evidência fragmentada em Apocalipse. De acordo com os estudiosos de Erasmo de Roterdã, os 3 primeiros documentos descrevem textos que ele usou como base do seu texto. O segundo foi manuscritos que ele usa para emendar o seu texto ou que tinham sua aprovação. E os manuscritos de terceira categoria foram manuscritos que ele consultou. Mas observe a localidade de cada um deles. Eles estavam ou em Basileia, ou em Leicester, ou em Augsburg. Todas as regiões por onde ele passou e por onde ele acaba por publicar o seu primeiro texto. Em outras palavras, o texto de Erasmo de Roterdã, sem sombra de dúvidas, tem uma importância significativa e comensurável para o texto. Mas a verdade é que ele se baseou em manuscritos do 12º e 13º século. Ele não teve a chance de conhecer o que hoje nós conhecemos. Ele não teve acesso a essa grande riqueza de manuscritos que nós conhecemos. Ele fez o melhor que ele podia fazer, considerando aquilo que ele tinha à sua disposição. Mas o texto dele, além de tardio, ele também era problemático. Existem 4 problemas fundamentais na primeira publicação de Erasmo de Roterdã. As 2 primeiras graves. A primeira delas é que sugestões feitas por Erasmo para os seus editores, elas não foram usadas. Erasmo sugeriu alterações ou propostas de textos que os seus editores rejeitaram. E pior, em alguns momentos os seus editores adicionaram alterações no seu texto que não teriam sido aprovadas por Erasmo. Embora tenha sido publicado por Erasmo, essa interação com seus editores fez com que sugestões não tenham sido recebidas e sugestões não feitas terem sido usadas. Além disso, o texto continha muitos erros tipográficos. Apesar de ser produzido pela imprensa, às pressas da produção, Erasmo de Roterdã, na sua publicação, ou Froben na sua publicação, ele permitiu que muitos erros tipográficos fizerem parte desse seu trabalho e foi uma obra muito mal produzida. O próprio Erasmo de Roterdã, numa carta do dia 1º de julho de 1515, diz o seguinte: pelo menos eu escritei do escritório de Basileia, onde ele estudou os manuscritos que teve à disposição para publicar o seu texto, como nós vimos na tabela anterior. Eu realizei o trabalho de 6 anos em 8 meses. Erasmo sabia que ele tinha feito muito trabalho, mas tinha feito muito rápido. Ele mesmo descreve a sua primeira edição mais como uma precipitação do que uma publicação, eventualmente chamada de catadão. O que aconteceu é que mesmo Scrivener, um dos maiores críticos textuais da nossa história, mesmo ele, quando olha para o primeiro texto de Erasmo de Roterdã, ele diz o seguinte: a primeira edição de Erasmo, no que se refere aos erros tipográficos, é o livro mais deficiente que eu conheço. Tem uma série de problemas no livro. Você vai ver aí nas suas notas aí de estudante que foram identificados mais de 501 itacismos, aproximações e mudanças de palavras. Quando nós olhamos para
essas alterações baseadas inclusive nos manuscritos que ele diz usar, ou que nós sabemos que ele usou, nós percebemos que existem aí, embora tenha sido a primeira edição, uma edição claramente deficiente. Um exemplo, só para ilustrar tudo isso aqui. Na imagem que você observa agora, você percebe a primeira página do lado interno do livro. Você vai perceber que está escrito Novum Instrumentum Omnia e aí a descrição toda do texto. O texto dessa obra é basicamente todo esse escrito em formato de ampulheta que você encontra aí. E basicamente o que está escrito aí é que Erasmo de Roterdã está dizendo para a gente de onde saíram o seu texto, de onde saiu o seu texto. Ele vai descrever quais são as fontes que ele usa, incluindo pais da igreja. E se você olha no lado, nessa pequeno risco vermelho que eu adiciono no texto, você vai perceber que antes dele vem uma palavra muito conhecida, que é Cirilo. A palavra latina Cirili. E posterior nós temos Hieromine, que também é uma palavra muito conhecida, conhecido como Jerônimo. Depois nós temos Cipriano, nós temos Ambrósio, Hilário, Agostinho e assim por diante. Mas debaixo desse traço vermelho nós encontramos alguém chamado de Vulgari. Quem é Vulgari? Vulgari, na verdade, não é ninguém. Não existe nenhum pai da igreja com o nome de Vulgari. Na verdade, às pressas, essa expressão vulgari, na verdade, traduzido para português, seria Teofilacto Diocridã. Olha só que pequeno deslize de atenção. O que acontece é que Teofilacto ele era da Bulgária. E ao invés de inserir o nome de Teofilacto e dizer Teofilacto da Bulgária, ele só escreveu da Bulgária, esquecendo de colocar o nome do autor a quem ele a coloca. Se esse erro estava na capa do trabalho, imagina o resto que não tinha no meio do texto. Esses erros tipográficos, esquecimentos, certamente precisavam ser editados, certamente precisavam ser melhorados e corrigidos, e foi o que acabou acontecendo. A segunda edição tem notações ampliadas, muito verdadeiras, e traz na sua declaração dizendo que ela foi ainda mais cuidadosa que a versão anterior, e erros da primeira edição são corrigidos e feitas correções principalmente sobre as alteridades de um novo códice, o Códice Carcedoniensis, que foi um novo códice que ele teve acesso, e baseado nesse novo manuscrito, então, a segunda edição é produzida. Na segunda edição, John Mill, em 1707, ele identifica 400 alterações no texto, entre a primeira e a segunda edição. Essas 400 alterações, de acordo com Mills, 330 foram para melhor, de acordo com ele, e 70 para pior, ou seja, ele conseguiu piorar ainda assim o seu texto. Quando nós olhamos para esse trabalho e observamos o cuidado que ele teve por fazer, nós percebemos que ele ficaria insatisfeito com isso aqui e, claro, ele faria uma nova edição, a terceira edição, ainda mais cuidadosa, com ainda mais a ajuda de outras pessoas. Ele produz, então, a terceira edição, que vai se tornar a versão mais usada no processo da Reforma Protestante. A terceira edição de Erasmo de Roterdã é aquela que vai ser usada especialmente na Reforma de fala inglesa, e nós vamos perceber esse texto, o impacto desse texto na Reforma Protestante de uma maneira muito interessante. Mas a Scrivener, quando olha para a segunda e a terceira edição, ele encontra ainda 118 alterações. Dessas 118 alterações, ele diz que a mais importante alteração foi o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 7 e 8, também conhecido como Coma Ioanneum, que é o parênteses joanino, aquela expressão que descreve a mais explícita expressão da Trindade no texto de Erasmo de Roterdã, do qual Scrivener diz o seguinte: ele fez isso em função do surgimento do novo códice, o Códice Montefortianus. O Códice Montefortianus, da perspectiva de Scrivener, era um manuscrito que continha uma tradução desconhecida em toda a tradição manuscrita conhecida por ele. Até aquele momento ela não tinha aparecido em nenhum outro lugar. E ela acaba por ser baseada, acaba ser aí um dos problemas que Erasmo tem com a sua edição, porque a segunda e a primeira edição não a continham, embora fosse comum que ela estivesse presente nas versões latinas. E por excesso de conflitos com os seus opositores, disse que Erasmo em determinado momento teria dito que se encontrasse um manuscrito que tivesse,
ele colocaria, e foi mais ou menos o que aconteceu, e nós conhecemos um pouco melhor essa história nos livros. Ao que parece, forjou-se um manuscrito em Cambridge, onde adicionou-se esse texto ao texto de João, que foi colocado na mão de Erasmo de Roterdã, e baseado nisso, então, ele incluiu a contragosto o texto na sua terceira edição. Percebemos a diferença da influência dessa mudança no texto de Erasmo de Roterdã quando olhamos para a tradição alemã e a tradição inglesa, onde a inglesa, usando a terceira edição de Erasmo, contém esse texto, e a alemã, com Martinho Lutero, que usa a segunda, não a contém. Mas o que é mais interessante é que, olhando para o manuscrito do Códice Montfortiano, nós vemos que ele tinha toda a cara de ser algo produzido. Era um texto relativamente limpo, e se você olhar nas suas notas aí, você vai identificar, vai poder ver um pouquinho mais sobre a história desse texto. Mas o ponto é, o texto de Erasmo de Roterdã é extremamente importante para a história da crítica textual e a história da transmissão do texto, e ele se torna aí, de acordo com os historiadores, a mais importante contribuição para a Reforma Protestante. De acordo com Roger Olson, a influência dessa obra sobre a Reforma é incalculável. Erasmo de Roterdã faz algo simplesmente excepcional quando produz esse texto, mas é baseado nesse texto e suas posteriores edições é que nós vamos conhecer o Textus Receptus. O Textus Receptus, ele é também um texto historicamente editado. A terceira edição de Erasmo se torna aí a referência para o processo de cópia e tradução e transmissão do texto. Robert Estienne vai usar esse texto como fonte para a publicação do seu próprio texto, e com o tempo ele vai sendo editado à medida que novas evidências vão aparecendo. Por exemplo, em Stephanus, em 1550, ele publica a Editio Regia, que é baseada na terceira edição de Erasmo, e ela conta com uma consulta agora da Poliglota Complutense, mais 14 manuscritos. E pela primeira vez adiciona-se um aparato crítico na produção de um texto, que se torna aí referência para o estudo. Observe nessa tabela os documentos usados por Stephanus na produção desse texto. Nós vemos que ele usa a Poliglota Complutense, ele usa o Códice Bezae e uma série de minúsculos, inclusive 2 que nós não sabemos quais são e 2 que nós temos dúvidas de quais são. De todos esses documentos, observe novamente que a grande maioria dos manuscritos aqui consultados pertencem ao ambiente onde ele estava, na França. Tirando a Poliglota Complutense, que estava em Alcata, e tirando o Códice Bezae, que estava em Cambridge, e o minúsculo 398, quase todos os outros manuscritos são provenientes da França, onde ele estava. O que significa que, a partir do texto de Erasmo, a terceira edição de Erasmo, Stephanus teve a chance de trabalhar com esse texto, considerando os manuscritos que tinha à sua disposição. E o mesmo vai acontecer com Teodoro Beza na edição que vai fazer, e posteriormente os irmãos Elsevier, que vão produzir 7 diferentes versões, da qual a segunda edição, de 1633, contém pela primeira vez a famosa frase Textus Receptus, que quer dizer, esse é o texto recebido pela Igreja, como declaração no prefácio. E é aqui que nós encontramos a origem do texto recebido. O texto recebido, que é tão aclamado entre aqueles que defendem a Almeida corrigida e fiel, ele tem a origem no trabalho de Erasmo de Roterdã, Stephanus e Beza, particularmente. Elsevier, eles publicam, eles adicionam, mas fazem poucas alterações no texto. Mas o que chama atenção é que todos esses acadêmicos e eruditos que trabalham com esse texto, eles não têm condições de ter acesso aos documentos do Novo Testamento como nós temos. Disse que Erasmo de Roterdã, por exemplo, teria conhecido Vaticanos, mas a verdade é que as suas cartas atestam o fato de que ele tinha conhecimento de algumas variações textuais presentes nesse códice, que lhe foi apresentado pelo bispo curador do Vaticano. Esse texto que ele recebe, as dicas que ele recebe, ele usa apenas uma dessas como indicações no texto de Atos e não faz nenhuma outra menção. Os grandes unciais não haviam sido descobertos, os papiros não haviam sido descobertos, a teoria não havia sido desenvolvida. O que nós temos é
o início do processo de crítica textual baseado no estudo dos manuscritos, feito por homens competentes que observaram os manuscritos que tinham à sua disposição e produziram o melhor texto que eles tinham. E era essencialmente um texto tardio. Apesar do Códice Bezae ser do V século, grande parte do material usado ele era do 12º, 13º século. Sem dúvida era o melhor texto possível diante das evidências disponíveis, mas longe de ser uma versão inspirada, como sugerem alguns dos seus defensores. No seu material do aluno você vai perceber pelo menos 3 citações de homens defendendo o textos receptos como inspirados. E aqui nós encontramos uma diferença entre definição do que é o texto original. Para esses homens, o texto original é o texto recebido pela igreja e não o texto escrito pelos apóstolos. O texto recebido pela igreja torna-se, então, a mais importante fonte para o testemunho do texto dos apóstolos, mas esse texto dificilmente seria descrito como o texto recebido. Então nós chegamos na teoria do texto majoritário. Texto majoritário não é derivado do textos receptos, mas é uma teoria muito próxima. O texto é muito próximo e a fonte por trás do texto é muito parecida, mas o método é completamente diferente e cabe aqui essa divisão. Boa parte dos críticos textuais não consegue identificar a diferença entre defensores do texto recebido e do texto majoritário. Até mesmo bons acadêmicos da área da crítica textual e teólogos não conseguem entender as diferentes nuances entre aqueles que defendem o texto recebido pela igreja no texto dos irmãos Elsevier de 1633 e a teoria do texto bizantino, que é uma coisa completamente diferente. A teoria do texto majoritário, ou texto bizantino, é uma teoria extremamente recente. Quando Westcott e Hort publicam em 1881 o Novo Testamento no idioma original, eles levantam uma série de pessoas, o incômodo em uma série de pessoas que tem no texto tradicional, o texto recebido, a referência do texto histórico. Da mesma maneira que Erasmo recebeu oposição dos tradicionalistas, Westcott e Hort vão receber também dos tradicionalistas dos seus dias. Burgon, em especial, ele publica um livro, A Revisão Revisada, fazendo uma crítica da versão revisada em inglês, que usava agora o texto de Westcott e Hort e não mais o texto recebido como texto para o inglês. E ele publica um livro que se torna aí referência nos ataques ao texto chamado crítico aí de Westcott e Hort, mas depois da sua morte, apesar de não se ouvir mais defesas desse texto, nós só vamos encontrar defensores do texto majoritário muitos anos depois. É na década de 60 do século passado que nós vamos encontrar uma organização de uma teoria que, embora não tenha sido definida por Burgon, ela foi uma teoria que tinha em comum com Burgon a dissatisfação, a sua insatisfação com o texto publicado por Westcott e Hort e o texto crítico de edições que o sucederam. Na década de 60, Zane Hodges ele começa a escrever em larga escala em defesa do texto majoritário. Em 1961, ele publica o texto eclesiástico de Apocalipse. Em 1962, uma crítica ao texto alexandrino e a família alexandrina no texto de Apocalipse. Em 1969, ele diz o texto grego da King James. E ali inicia um debate com Gordon Fee, que passam a estabelecer um vivo debate sobre como a crítica textual deve funcionar. Em 1976, Jacob Van Bruggen publica o livro The Ancient Text of the New Testament, procurando encontrar o texto antigo do Novo Testamento e defende veementemente a teoria do texto majoritário. Em 1977, Pickering vai escrever A Identidade do Texto do Novo Testamento, que é o texto que nós encontramos em português e é o texto mais lido sobre crítica textual em português. Qualquer pessoa que tenha feito qualquer estudo sobre
crítica textual passou por esse livro. Esse foi o segundo livro sobre crítica textual que eu li na minha vida, e eu li basicamente de capa a capa. Esse foi um livro que foi muito influente no Brasil, embora não tenha conseguido grandes defensores fora daqui. Com boas críticas à teoria, ele interage pouco com a evidência primária e basicamente reproduz os argumentos de Burgon. Até os próprios testes da verdade que ele oferece são basicamente a ressurreição dos argumentos de Burgon. Ainda que ele não tenha sido um defensor de uma teoria majoritária, ele foi sim, em larga escala, a grande influência por trás dos escritos especialmente do Pickering. Em 1982, Zane Hodges e Arthur Farstad publicam o texto grego de acordo com a maioria dos manuscritos. Em 1984, Sturz vai publicar o texto bizantino e a crítica do Novo Testamento. Em 1991, William Pierpont e Maurice Robinson publicam pela primeira vez o Novo Testamento no texto original de acordo com a forma texta majoritária bizantina. E esse texto é reproduzido até então. Em outras palavras, a teoria do texto majoritário ela é uma teoria recente e ela é uma teoria que em grande parte está presente nos Estados Unidos. Tem alguns defensores, como Van Bruggen na Europa, mas não encontrou tantos defensores assim na sua história. A teoria do texto majoritário não pode ser confundida com o texto recebido, e isso fica muito claro quando Pierpont e Robinson escrevem a sua abertura do texto bizantino da sua edição, e eles descrevem que esse texto tem mais de 1.800 diferenças com o texto recebido. Esse é um texto muito similar, 1,2% de variação, se você contar a diferença entre o bizantino e o Receptus, mas é uma teoria completamente diferente. A teoria por trás do texto majoritário ela é defendida por 3 diferentes grupos. O primeiro grupo nós vamos chamar de o grupo que defende uma interação mista no processo de avaliação de manuscritos. Vão usar a leitura que consiste na maioria dos manuscritos, mas vai defender que a decisão final da validade daquela leitura variante precisa ser reconstruída a partir da história da transmissão do texto. De uma maneira muito interessante, esses autores defendem a maioria, a leitura defendida pela maioria, mas que esse não pode ser o único critério usado para isso. O conhecimento da história da transmissão do texto precisa ser considerado também. Existe um segundo grupo que pode ser definido como os exclusivistas. Os exclusivistas seriam, então, aqui definidos por Pickering, Pierpont e Robinson, que defendem a exclusividade do texto bizantino como descrição do texto original. Para eles, somente a maioria pode ser considerada como descrição do texto majoritário. E tem aqueles que, um pouquinho mais cautelosos, seguindo a linha de Van Bruggen, vão defender a prioridade do texto bizantino. O texto bizantino era o primeiro, e existem explicações do porquê ele não é mais, mas eles aceitam a ideia de conflações no texto bizantino, harmonizações, entendem que existem processos de edição no texto bizantino, e eles lidam melhor com a evidência. Esses 3 grupos têm opiniões diferentes sobre como o método funciona, mas eles defendem basicamente aquilo que nós chamaríamos de texto majoritário. O fundamento do texto majoritário, da teoria do texto majoritário, ele é completamente teológico. Não existe nenhum outro ponto de partida senão a inspiração do texto. O raciocínio é mais ou menos assim. A escritura é o texto inspirado por Deus. O texto inspirado por Deus foi preservado na tradição bizantina. Esse é o argumento muitas vezes apresentado. Essa é, em alguns casos, exata descrição daquilo que se acredita. Theodore Letts diz o seguinte: ao revisar as propostas da defesa do texto majoritário, uma consideração dominante emerge, um compromisso prévio com o que a Bíblia tem a dizer sobre si mesmo, sobre a inspiração e a preservação. Para os defensores do texto majoritário, essa é uma consideração exaustiva para a qual tudo mais deve estar definido. Ou como diz Wilbur Pickering no mesmo livro, no livro An Evaluation of the Contribution of John William Burgon to New Testament Textual Criticism, que é a sua tese de mestrado. Ele diz o seguinte:
A doutrina da preservação divina do texto do Novo Testamento depende da interpretação da evidência que reconhece que o texto tradicional como continuação do texto autógrafo. A preservação divina mantém o texto inspirado na tradição tradicional, no texto bizantino. E essa associação entre inspiração e o texto bizantino é que é o fundamento dessa teoria. E é muito interessante que eles não defendem isso baseado naquilo que se sabe ou naquilo que as evidências dizem. Eles defendem isso baseado naquilo que eles gostariam que Deus tivesse feito. E fazem essa associação entre o texto bizantino e a inspiração de um modo que é impossível de se verificar de maneira objetiva, empírica ou lógica. Não tem qualquer evidência no texto da Escritura de que a maioria dos manuscritos seria um modo como Deus preservaria esse texto. Sim, o texto é inspirado. Sim, ele dura para sempre, mas o modo como isso seria feito não é descrito no texto apostólico. Não tem nenhum lugar, seja na exegese, seja na teologia das Escrituras, que tenha de qualquer maneira, uma relação entre essas duas coisas. E esse é o calcanhar de Aquiles dessa teoria. Ela parte de um pressuposto inverificável que precisa ser presumido para que a análise das evidências seja então realizada. Mas quando você estabelece que o texto inspirado foi preservado na tradição bizantina, a resposta está basicamente dada. Todo o trabalho da crítica textual e de toda a investigação, na verdade, vai ser uma mera confirmação do pressuposto já definido. A praxis do método é estatística. Diferente do que se pensa, a busca pelo texto majoritário não é uma busca pelo texto original, é por uma construção estatística do texto possível melhor preservado naquilo que se entende ser a maior na maioria das evidências. Observe o que Arthur Farstad e Zane Hodges vão dizer na introdução do seu texto grego. Qualquer leitura atestada de modo inequivocadamente majoritário pela tradição manuscrita é mais provavelmente original que as variantes rivais. Ou seja, qualquer vez que você encontrar um texto defendido pela maioria esmagadora das evidências, ali você encontra ou tem a maior probabilidade de encontrar o texto original. No mesmo livro, um pouco à frente, eles dizem: qualquer tradição onde não existem grandes interrupções na transmissão, a leitura individual que pertence ao mais antigo início, ou seja, a leitura mais antiga, mais original, é aquela que tem o maior poder de sobreviver na maioria. É a que tem o maior poder de sobreviver na maioria. A transmissão ou a teoria de transmissão do texto é que o texto original sempre está com a maioria. Zane Hodges vai dizer o seguinte: a tradição de um manuscrito de um livro antigo irá, sob qualquer condição, exceto as mais excelentes, se multiplicar de tal forma regular e razoável com o resultado de que as cópias mais próximas dos autógrafos normalmente terão um maior número de descendentes. Esse cenário hipotético desenhado pelos defensores do texto majoritário é que quanto mais se copia um texto, mais correto ele fica. Quanto mais cópias nós fazemos do texto, de um determinado texto, mais parecido com o original ele fica. Se nós não precisamos ter cópias qualificadas, nós precisamos ter quantidades de cópia, porque quanto mais copiada, mais parecido com o original ela vai ficar. O que é exatamente o oposto do que nós vemos na história da transmissão do texto, tal como demonstrada pelas evidências. É exatamente o oposto disso. Mas para defender sua teoria, o que eles fazem? Eles vão defender isso a partir de probabilidades matemáticas, e Zane Hodges vai construir com Dave Hodges, o seu irmão, um modelo estatístico para a avaliação de manuscritos, de leituras, para o qual eles vão demonstrar que essas probabilidades, que a sua teoria ela é defensável a partir de probabilidades matemáticas. Ao invés de estudar a evidência do texto, tal como a tradição de transmissão do texto acontece, Hodges prefere produzir um cenário hipotético e, a partir do cenário hipotético, propor um estudo de probabilidade matemática para dar suporte a esse cenário hipotético, que é distinto daquele que nós encontramos na tradição manuscrita. E é por isso que Russell Hills vai dizer que esse tipo de trabalho ele requer muito menos decisões textuais por parte do crítico individual e, portanto, menos subjetividade e menos dependência da razão humana.
O que é um ponto muito importante para os defensores do texto majoritário. Nós precisamos evitar critérios subjetivos para se definir o texto verdadeiro. Nós precisamos de critérios objetivos. E aí a matemática funciona como o critério mais objetivo de todos. É a maioria dos manuscritos associadas a um modelo probabilístico estatístico que define que a maioria dos manuscritos é onde nós temos a maior probabilidade de encontrar o texto original. Wilbur Pickering vai dizer o seguinte: a deficiência básica, tanto a fundamental quanto a séria, de qualquer caracterização baseada em critérios subjetivos é que o resultado é mera opinião. Ele não pode ser observado objetivamente. Será que não existe nenhuma maneira melhor de identificar o texto original do Novo Testamento? Será que nós não temos nenhum jeito mais objetivo de fazer isso? E a resposta é: conte os manuscritos, estabeleça um modelo estatístico de análise de evidência e você vai chegar lá. Timothy Houston, por outro lado, tomou o modelo probabilístico de Zane Hodges e o aplicou de fato. E ele disse o seguinte: o modelo estatístico de Hodges, que está no cerne da teoria do texto majoritário, exige que um texto, e aqui é a pressuposição que está por trás do processo estatístico, exige um tipo de texto que se torne menos homogêneo ao longo do tempo e à medida que o efeito cumulativo dos erros dos escribas e emendas transmitidas de geração em geração de manuscritos subsequentes. Esse efeito observado entre os manuscritos alexandrinos desse estudo. No entanto, o caso é o oposto com os manuscritos bizantinos, que se tornam mais homogêneos ao longo do tempo, negando a pressuposição básica da estatística de Hodges. A própria presunção, o próprio pressuposto da estatística, ele é negado pelo estudo das evidências. E esse é o problema da crítica textual defendida pelo texto majoritário. Ele não lida com as evidências na sua história. Ele não lida com as evidências no seu contexto histórico. Ele não lida com os aspectos históricos da transmissão. Ele prefere ler números em uma página a frio e estabelecer uma maneira de se contar qual é o texto que melhor se encaixa ao Novo Testamento. Nos trabalhos subsequentes, no trabalho de doutorado de Timothy Houston, nós vamos encontrar que o modelo bizantino do texto majoritário, ele sequer defende de fato um texto bizantino. Porque como nós vimos naquela imagem onde nós separamos os manuscritos por séculos, nós percebemos que a grande maioria dos manuscritos pertence ao 11º século em diante. E os manuscritos anteriores ao 11º século, que não fazem parte da maioria, não são representados nesses textos. Então, quando nós vemos diferenças no texto bizantino dentro da própria tradição bizantina e nós favorecemos a maioria das leituras dentro dessa própria tradição, Houston disse o seguinte: quando esses eventos acontecem, textos posteriores ao 11º e 12º século são usados em maior frequência que o contrário. Em outras palavras, Houston disse que o texto majoritário, tal como impresso por Hodges, ele descreve um texto do 2º milênio do cristianismo. Historicamente, edita-se um texto que é posterior ao 11º século, muito embora use evidências a partir do 5º século. Essa observação ela é muito importante, porque se nós quisermos chegar à forma mais antiga do texto, o texto original, certamente a forma mais tardia desse texto provavelmente não é o melhor caminho, exceto se você supõe que a maioria preserva o original, algo que a evidência não parece suportar. E a defesa do método, então, ela tem que ser baseada em suposição. Como é que nós vamos defender que essa maioria de manuscrito que nós encontramos aqui na evidência não seja encontrada na sua forma anterior, antes do 4º século? Porque essa é a grande pergunta. Se esse é o texto apostólico, por que antes do 4º século nós não encontramos esse texto apostólico? E é aqui que as suposições começam a ser mais importantes que as evidências. E é aqui nós encontramos o segundo calcanhar de Aquiles da teoria do texto majoritário. Porque, por um lado, eles
eles dizem que a evidência manuscrita é extremamente importante na hora de ser contabilizada. Mas quando a ausência da evidência atesta contra a teoria, eles abandonam a evidência conhecida e eles supõem aquilo que não existe. Eles defendem e argumentam a partir de um silêncio e de suposições que não podem ser comprovadas. Por exemplo, qual é a mais conhecida resposta para a pergunta por que nós não temos textos bizantinos anteriores ao quarto século? A resposta é porque eles se desgastaram em função de tanto uso. É isso. Essa é a resposta. Porque nós não encontramos nenhum, a resposta é todos eles foram desgastados. Em outras palavras, nenhum manuscrito não foi desgastado. Só não foi desgastado textos de outros tipos de textos. Nenhum manuscrito, em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história, sobreviveu a esse período de desgaste. Todos, 100%, foram perdidos. Algo um pouco difícil de provar. Mas mesmo Jacob van Bruggen, que é um dos melhores defensores do texto majoritário, responde essa pergunta do seguinte modo: por que os antigos manuscritos sobreviventes mostram um outro tipo de texto? Observe, porque são os únicos sobreviventes de sua geração e porque sobreviveram devido ao fato do que eram de um tipo diferente. Em outras palavras, se fosse bizantino, teria sido destruído. Eles sobreviveram porque eram de um outro tipo de texto. Observe, certamente existiam maiúsculos exatamente tão veneráveis quanto os antigos sobreviventes do Vaticano e Sinaíticos, como os seções do Alexandrinos, que apresentavam um texto bizantino, mas eles foram renovados na sua forma de escrita e a sua aparência maiúscula desapareceu. É isso. A explicação é essa. Os textos anteriores, eles simplesmente desapareceram. Eles, por uso, eles foram colocados de lado. Van Bruggen ele sabe que não existem evidências do texto bizantino anterior ao quarto século. Ele não precisa lutar por isso, ele entendeu esse ponto. A evidência está lá. Exceto em alguns sites, em algumas discussões feitas por pessoas que não são versadas no assunto, é que se sugere que esse texto estava lá de outras formas e encontram tentam demonstrar. Mas a verdade é, conhecida inclusive dos defensores do método, não existe texto bizantino na sua forma formal anterior, ao quarto século. E a explicação é, eles desapareceram. Wilburn Pickering vai dizer: aparentemente houve um movimento organizado para transliterar unciais para forma ou caligrafia minúscula. Note que Dane concorda com Lake quando os exemplares foram desgastados e foram destruídos. E olha só, que tal se aqueles exemplares antigos fossem unciais bizantinos? E que tal se a gente supusesse que todos os anteriores que foram desgastados fossem bizantinos? É uma boa suposição, mas é uma suposição até o momento não substanciada pela evidência. É nada mais do que uma suposição. Se os exemplares bizantinos desgastados pelo uso foram descartados dessa maneira, como parece provável? Não parece provável. Parece suposto. Eles certamente pereceriam. Tudo isso reduz as nossas chances de encontrar bizantinos realmente antigos. Eles foram desgastados. Crê-se de forma tão intensa que eles foram desgastados e destruídos que Pickering não tem sequer a esperança de se encontrar uma evidência manuscrita que ofereça suporte à sua suposição. Maurice Robinson, que é, na minha opinião, o crítico textual mais importante do movimento majoritário, ele diz o seguinte: o texto bizantino preserva com uma consciência geral o tipo de texto do Novo Testamento que dominou o mundo de língua grega. Olhando para as evidências espalhadas, ele sabe que o texto que dominou o mundo de língua grega é o texto bizantino, é esse texto posterior ao 11º século, como já mostramos algumas vezes. E ele diz o seguinte: esse domínio existiu por pelo menos desde o século IV até a invenção da imprensa no século XVI. De acordo com a teoria atual, este texto também é presumido nos séculos anteriores ao IV século, tendo dominado a principal região de língua grega do Império Romano. Ele é presumido, ele não é demonstrado. Esse é o ponto. Esse é o segundo calcanhar de Aquiles dessa teoria, e é por isso que é tão difícil de explicar a completa ausência de um tipo texto em manuscritos gregos, em versões anteriores ao IV século e em citações do pai da Igreja.
Essa, sem sombra de dúvida, é uma grande dificuldade do texto majoritário. Mas, por fim, a terceira grande fraqueza desse método é a sua rejeição histórica. As evidências são completamente ignoradas. Os escribas e suas escritas, o seu texto, a sua história de transmissão, tudo isso é secundário ao contar manuscritos. O que importa é que eles sejam maioria. Dan Wallace vai explicar isso de uma maneira muito interessante. O problema com a visão do texto majoritário, de acordo com a maioria dos críticos textuais, é que ela também parece desconsiderar a história. Embora 90% de todos os manuscritos pertençam ao tipo texto bizantino, essa forma de texto não se tornou padrão até final do processo de transmissão. Dados existentes revelam que a maioria dos manuscritos por volta de 800 d.C. pertenciam ao texto alexandrino. Portanto, a maioria não é uma entidade fixa, ela muda a cada século. O texto bizantino só se torna maioria no IX século. Esse é um elemento importante. Antes do IX século ele não é maioria. E aqui entra a pergunta: nós queremos encontrar a maioria dos textos ou nós queremos encontrar o texto mais antigo? Porque se nós queremos encontrar o texto eclesiástico e o texto recebido pela igreja, a teoria do texto majoritário nos oferece um bom caminho. Mas se nós queremos encontrar o texto apostólico, nós precisamos encontrar uma outra forma de avaliar as evidências. E em função desses três tendões de Aquiles que tem essa teoria, esses três grandes pontos fracos, a teoria do texto majoritário fracassou em encontrar defensores recentes. Nós não encontramos artigos novos publicados em jornais acadêmicos que sejam revisados e criticados por outros acadêmicos. Aí nós percebemos que até mesmo o próprio desenvolvimento da teoria perdeu o seu momento de ímpeto. Em 2008, com a morte de Rhodes, nós percebemos que até a própria sociedade do texto majoritário, cujo Pickering foi o primeiro presidente, ela deixa de existir, as publicações deixam de ser feitas. Até mesmo o Centro de Estudo e Preservação do Texto Majoritário de Paul Anderson parou de funcionar e, até onde eu tenho notícias, parou de exercer suas funções. E com exceção de alguns defensores no Brasil, o texto da teoria majoritária ela não tem encontrado adeptos na academia. Pickering é talvez o melhor representante no Brasil. Tem outros defensores desse texto no Brasil, mas dificilmente eles encontram eco além dos leigos a quem eles ensinam. Essa teoria, como diz Carson, está sendo apresentada na literatura popular a pastores e leigos em todos os lugares, muitos dos quais nunca leram uma refutação no mesmo nível e que não estão equipados para fazer o trabalho mais avançado que demonstra que a teoria é falsa. A rejeição do texto crítico não é uma questão de liberalismo, não é uma questão de rejeição da inspiração. É, na verdade, uma rejeição do princípio teológico fundamental que define que a inspiração e o texto bizantino andam de mãos dadas. Na verdade, homens como Carson, que defende profundamente a autoridade das Escrituras e a inspiração, têm severas resistências a essa teoria. No seu livro The King James Version Debate, ele vai apresentar uma defesa moderna do texto bizantino e com as próprias respostas para eles. Gordon Fee, outro defensor da autoridade das Escrituras e da inspiração do texto das Escrituras, lendo o livro de Pickering, ele diz o seguinte: o livro de Pickering, Identidade do Novo Testamento, esse texto que nós temos em PDF publicado em português, falha em todos os quesitos, no seu entendimento do cenário atual, na sua argumentação, no entendimento e no uso das evidências e na sua própria metodologia. O seu novo método para identificar o texto do Novo Testamento é a completa adoção dos 7 critérios da verdade de Burgon, dos quais todas são 7 modos diferentes de dizer que a maioria está certa. Quando você usa critérios que definem desse modo, você sempre tem a resposta que você procura, e é isso que nós encontramos no livro A Identidade do Novo Testamento, de Pickering. Carson vai dizer o seguinte: no final das contas, também revisando o livro de Pickering, Pickering tenta forjar uma conexão necessária entre a sua compreensão da crítica textual e uma visão elevada das Escrituras. Ou seja, porque o texto é inspirado, ele foi preservado na maioria. Esse é o problema que Carson ataca aqui. Ele diz o seguinte:
A conexão é baseada em afirmações sem evidência e afirmações sem reflexão teológica séria. Em outras palavras, Pickering está dizendo que até mesmo a reflexão teológica que defende a associação entre inspiração e maioria, ela carece de reflexão teológica. Os defensores da tradição bizantina devem desistir de todas as declarações que sugiram ou impliquem que os defensores de qualquer outra visão necessariamente arriscam uma visão heterodoxa da Escritura, que é o argumento principal usado pelos defensores do texto majoritário e que ganha tamanho apelo com leigos, pastores e estudantes por aí. Se você tem uma visão elevada das Escrituras, você deveria defender esse texto, que é o que nós encontramos em todos esses livros citados entre os defensores, com a exceção de Maurice Robinson. Seus textos realmente evitam isso. O Concílio de Carson foi bem tomado por Maurice Robinson, que trata as evidências com muito mais critério e cuidado. Mas, de uma maneira geral, esse é o grande problema aí da teoria do texto majoritário. D.C. Parker vai dizer o seguinte, em suma, o problema fundamental da teoria do texto majoritário não é que ela esteja historicamente errada, que ela está, mas é uma teoria pré-crítica que tenta usar ferramentas críticas. Será sempre uma anomalia, uma teoria do passado para a qual seus adeptos estão sempre tentando encontrar um novo suporte. Críticos textuais renomados como D.C. Parker vão dizer que esse é um modelo insuficiente, historicamente equivocado, mas embora muito conhecido, especialmente no nosso Brasil. Essa foi a nossa primeira aula sobre metodologia de crítica textual. Nessa aula nós estudamos um pouquinho sobre a história do texto grego, nós vimos o novo instrumento, um primeiro texto publicado, nós vimos um pouquinho sobre o texto recebido e a teoria do texto majoritário. E nós começamos então o nosso processo de investigação de como aquelas variantes textuais precisam ser processadas. E aqui nós vimos uma aula grande e comprida, mais uma vez, mas cheia de informação para você. Por isso, comente aqui embaixo, deixe suas perguntas, suas observações, faça os seus comentários, curta, compartilha, assina aí o sininho para receber novas notificações, porque semana que vem, segunda-feira, nós vamos ter a nossa última aula do nosso curso de crítica textual e eu espero que você esteja lá comigo. Até mais!